Vamos chamar? Vamos chamar, então... Ô, gente, eu gosto tanto dela. Thelma Mello, conselheira, amiga, conselheira tutelar, amiga de luta, briga pelas nossas infâncias como se fosse a dela. Cumpre a 227, que o teu filho, o filho do outro, o filho de ninguém, o filho daquele que ninguém quer, é meu também. Exatamente. E ela faz isso com todo carinho. Então, muito obrigada. Essa é uma mulher de... É um prazer enorme dividir qualquer espaço com você. Fique à vontade, Thelma. Gente, boa tarde a todas, né? É bom falar todas somente. Um grande abraço, eu quero cumprimentar todas em nome de Elisa, de Lucimara, que me convidaram para estar aqui hoje. Eu quero dizer que é uma honra estar aqui nesse espaço, porque é um espaço muito importante, né? É um espaço de uma construção nacional, é um espaço de representação. Então, uma mulher que não é uma mulher romani, estar aqui com direito à fala, para mim, isso é realmente uma honra. E como a Elisa colocou, eu estou conselheira tutelar, sou especialista em assistência social, e fui convidada para a gente bater um pouquinho de papo aqui. Quem não me conhece, eu sou meio transgressora, eu mandei aí para a Lucimara um esqueminha, não sei se dá para colocar aí, para a gente começar a bater um papo, que me chamaram para falar de democracia, participação social e mulheres, né? Então, se for possível, senão a gente toca o barco assim mesmo, para colocar. Dá para... Mas então eu vou falando, né? Eu vou colocar aqui, eu vou compartilhar a Thelma. E aí, você só vai me avisando quando for para passar, tá? Porque eu vou ter que compartilhar a tela inteira. Tá bom, obrigada, querida. Vamos ver se vai dar certo. Eu juro que eu vou tentar ser breve. Vai dar tudo certo, vocês estão vendo? Estamos, eu estou vendo. Sim. Isso, acho que está pequenininho, né? Bem pequenininho. Aqui está legal. Tá, pode passar, então. Aqui tá bom, dá para ver, dá para ver. Ok, né? então, perfeito, então. Então, gente, o que acontece, né? Eu pensei assim, o que a gente fala? A gente fala muito em democracia, em defesa de democracia, em defesa de direitos, e a gente tem que se colocar nesse lugar que nós estamos aqui hoje nessa sala, que é qual lugar? É o lugar de uma conferência nacional de participação de mulheres, né? E como a Sônia que colocou, como todas as outras colocaram, nós temos uma diversidade imensa de mulheres no nosso país. São mulheres de todas as cores, de todas as raças, de todas as etnias, né? Mulheres que a gente precisa entender. Então, não dá para a Thelma, que não é romani, falar das mulheres romani. Não dá para as mulheres romani falarem das mulheres indígenas. Então, é isso que a gente precisa quando a gente fala de participação social. É importante a gente ter essa participação social, que o ápice, para mim, dessa participação social são as conferências, porque elas servem para a gente ouvir, né? Todo mundo, todo o Brasil. Então, assim, a gente vai ter 1.000 mulheres reunidas, né, de todos os cantos desse país, porque a dor, quem sofre é a gente. Verdade. Eu não posso mensurar a dor do outro. E quando a gente se reúne, eu poderia falar assim, Thelma, por que vocês poderiam falar, por que você não fala de amores? Porque o que mais a gente tem são dores, inclusive pelos nossos amores, que são nossos filhos, que são nossos parentes, que é o nosso povo. Então, quando a gente se reúne, é basicamente para falar de dores. As dores que começaram a afligir as mulheres brasileiras quando houve a invasão desse país pelos portugueses, que mataram, que torturaram, que estupraram as mulheres brasileiras. Então, é importantíssimo a gente falar de participação social e democracia. Mas o que é democracia? Né? Democracia é essa participação social que a gente espera ter voz, que a gente espera ter voto, e para a gente ter democracia, a gente precisa de voto. O contrário de democracia é uma ditadura, você está calado, é o que a gente viveu, né, nesse tempo tenebroso do Brasil, e que a gente corre o risco, né, a gente viu agora há pouco,
as pessoas pedindo essa volta dessa ditadura que mata, né, que esquarteja, que fere todo mundo. Então, a democracia é o maior e o melhor sistema político de todo mundo. E a gente tem a democracia direta e a democracia representativa, né? Aqui hoje o que a gente está fazendo é a direta, né? Porque nós estamos todos aqui, então cada um tem o seu direito de voto. Mas o nosso país é pela representativa. A gente escolhe os nossos representantes em forma de voto. Tá certo? Então, assim, isso é muito importante a gente falar disso. Por quê? Porque se a gente está aqui hoje discutindo uma conferência nacional, é porque alguém pensou essa conferência nacional, essa conferência como essa voz da democracia, essa voz da participação das mulheres. E aí não dá para a gente pensar que sempre foi assim. Não, nunca foi assim. Assim como nós fomos, nossas mães, nossas avós, nossas bisavós foram estupradas pelos portugueses, foram escravizadas na África, foram trazidas para cá, fugiram do Holocausto. Dessa mesma forma, a gente tem conquistas, e essas conquistas só se dão quando a gente se mobiliza, quando a gente luta por elas. E não dá nem para eu falar de luta para mulheres que vivem numa constante luta como as mulheres romani. Mas eu fiz essa apresentação pensando nas mulheres como um todo, é só para a gente chegar, fazer meio que uma linha do tempo até aqui. Então, eu queria lembrar que a nossa primeira conferência, não é por acaso de mulheres, aconteceu em 2014. Nós estamos em 2025, elas acontecem de 4 em 4 anos, né? Então, assim, mas Thelma, não deveria ter mais? Deveria, mas nós vivemos o quê? Nós tivemos um golpe contra uma presidenta eleita, e esse golpe se deu por quê? Porque era uma mulher, simples assim, né? É a misoginia, o ódio às mulheres, porque eles acham que nós não servimos para governar, que nós não servimos para lidar com dinheiro, né? Nós só servimos, quando muito, para organizar uma lista, para organizar um chá beneficente. Mas não é isso, nós conseguimos tudo e nós damos conta de tudo. Então, em 2004, aconteceu a primeira conferência no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi também o presidente que criou a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, que não existia. A gente não tinha nenhum espaço para discutir as nossas políticas. E isso foi criado no governo Lula. Isso é importante a gente falar, para a gente entender como é que a gente se movimenta nesse Brasil e como é que a gente se movimenta nesse espaço político. Porque nós, enquanto mulheres, vivenciamos e queremos experienciar esse espaço político, essa atuação política que se dá tanto no parlamento quanto no universo social, porque o que a gente está fazendo aqui é política, né? O que a gente faz quando a gente discute com as nossas crianças e quando a gente ensina que elas têm direito, isso é um movimento político. Então, não foi por acaso, foi porque a gente teve um trabalhador que conheceu a fome e que sabia da importância, porque a sua mãe foi uma mulher e uma mãe solo que fez de tudo para criar esse homem que hoje é o presidente da República. Então, foi em 2004 que a gente teve a primeira conferência. A última conferência, que foi a quarta conferência, foi em 2016, ano do golpe. A partir daí, nós não tivemos mais conferências, né? Tanto para a gente ter a resistência para que não tivesse nenhuma outra medida de retrocesso, quanto que eles também não querem a participação da população, né? Então, assim, aí eu coloco essa perguntinha, por que participar das conferências, gente? Por que será? Né? E a gente vai responder ela depois, aí você já pode passar, Ariadne. Então, eu estava falando, por quê? Porque quais são os nossos direitos? Eu quero lembrar aqui o Brasil colônia e a ordenação Filipinas. Está mudo? Não? Então tá bom. Então, a ordenação Filipinas era uma legislação que a gente tinha aqui no Brasil colônia, onde o homem tinha o direito de matar a mulher em caso de traição
ou boato de traição. Imaginem a situação que a gente vivia, né? Então, assim, quer dizer, a mulher não pode trair, não pode ter nem a possibilidade, se houver um boato, a mulher podia ser morta. E isso só foi revogado em 1830. Pode passar, por favor. Lá no Brasil República, onde a gente teve o Código, a instituição do Código Civil de 1916, onde as mulheres casadas eram consideradas incapazes, só podiam trabalhar e assinar contratos com autorização dos maridos. Imaginem, vocês conseguem imaginar uma situação dessa? Quer dizer, a justiça dizia que você podia ser morta, a justiça dizia que você não tem direito, que você só pode trabalhar se você tiver um homem que autorize você a trabalhar, né? Então, assim, isso vai mudando porque a gente, né, vai se organizando, aí pode passar. Então, isso só vai mudar, né, no Código Civil de 1940, que é o Código Civil que está vigente hoje em dia, tá? E lá dizia o quê? Que podia abreviar a pena dos que agem sob o domínio de violenta emoção, que são os crimes passionais. A gente que é mais velho um pouco, sempre ouviu falar, isso é crime passional. Não, não é crime passional. Hoje se chama feminicídio, mas antes era considerado um crime passional. Ele matou por amor. Ai, é como se fosse uma coisa inevitável, né? Então, os crimes passionais, no Código Civil, tinham era direito à legítima defesa da honra. Imagine, quer dizer, é só o homem que tem honra, o homem é detentor de tudo, e a mulher é um ser subjugado, um ser inferior. Isso é trazido, né, nas entrelinhas dessas legislações. E, pasmem, gente, isso só cai quando essa tese é julgada inconstitucional pelo STF em 2023. Até 2023, essa questão de honra ainda tramitava pelas defesas todas dos advogados. E aí, pode passar, por favor. Né? Então, assim, trazendo ainda nessa linha do tempo, a gente vai ter que em 1827, as meninas quando as meninas são liberadas para frequentarem a escola além do primário, né? Que é o ensino fundamental hoje. Pensa, você só poderia estudar até um determinado ponto, e nem todo mundo podia estudar, porque quem estudava eram os filhos da classe dominante, né? Em 1879, as mulheres adquirem o direito ao ensino superior. Em 1910, prestem atenção, a gente tem constituído o primeiro partido político feminino, Partido Republicano Feminino. Mas pensa, em 1910 as mulheres não votavam, né? A gente cria um partido, mas não pode votar. A gente só vai poder votar em 1932, onde a gente tem o direito ao voto, que é o direito a quê? A ser cidadã verdadeira, porque você só é cidadão verdadeiro quando você tem o quê? O direito de escolher a sua participação. A democracia se faz assim. Até 1932, as mulheres... Acho que agora ficou mudo, né? O microfone foi fechado. O microfone dela fechou. Fechou, tem que abrir o microfone. Abriu agora? Então, em 1932, que a gente tem o direito ao voto, né? E aí a gente pensa, como é que a gente era representada? Que representação é essa, né? Então, assim, é só com o voto que a gente se torna cidadã verdadeira, com os mesmos direitos, né? Em 1962, as mulheres deixam de precisar da autorização dos maridos para trabalharem no Estatuto da Mulher Casada. Tinha o Estatuto da Mulher Casada, imaginem isso. Então, assim, 62, gente, 62 é ali, é logo ali atrás. E somente em 1988, com a Constituição Cidadã, a gente reconhece as mulheres como iguais aos homens. Ou seja, até 1988, nós não éramos iguais aos homens, né? E aí pode passar. Em 74, a gente tem o direito a ter cartão de crédito e fazer empréstimo bancário.
porque não podia também. Gente, 74, eu acho que quase a maioria aqui já estava viva, aqui, nascida, né, em 74. Em 77, a gente pode, eles deixam a gente divorciar, certo? 79, que é logo ali, a gente vai ter o direito a jogar futebol. Eu coloquei isso daqui porque eu acho tão simbólico, né? Quer dizer assim, mulher não podia jogar futebol. E aí a gente precisa de uma lei para garantir que a mulher possa jogar futebol. Imaginem isso. Em 1985, a gente tem a criação da primeira delegacia de violência doméstica e sexual, que foi em São Paulo. Então, perceba como já vai mudando, né? 85, antes, inclusive, da Constituição, né? 1990, eu coloco aqui o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque é uma legislação que vai proteger crianças e adolescentes, meninas e adolescentes, e que é importantíssima, tá? Aí pode passar. E aí, em 2002, pensem bem, 2002, a gente já passou de século, né? A gente está no ano 2000, que a gente nem achava que chegaria, e pensem, só em 2002, a falta de virgindade deixa de ser motivo para anulação do casamento. Ou seja, gente, até 2002, o cara podia ir lá e anular o casamento, porque a mulher não era virgem. E a gente anula casamento anulava porque o homem não era virgem. Presta atenção, né? Onde é que está a igualdade aí dos direitos, né? E aí, em 2006, a gente tem eu falo um divisor de águas, né? E que chega através da mobilização de ONGs, de defensoras de direitos. Muitas de vocês que aqui estão, com certeza, participaram desse movimento, que é a instituição da Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006, né? Eu acho desnecessário falar da Maria da Penha, que eu acho mas assim, Maria da Penha pediu justiça por 19 anos e 6 meses, não sei se todas aqui conhecem, mas após o nascimento da terceira filha, o seu marido lhe deu um tiro nas costas, né, enquanto ela dormia, e disse para a polícia, porque ele achou que ela estava morta, mas ela não morreu, e disse para a polícia que tinha sido um assalto. Ela passa 4 meses hospitalizada, quando ela volta para dentro de casa, ela é feita em cárcere privado, fica durante 15 dias lá e ele tenta eletrocutá-la. Então, a partir depois, vem todo o movimento, a gente faz todo o movimento para a gente conseguir, né, aprovar a Lei Maria da Penha para proteger as mulheres dessa morte. E pensem bem, essa morte que ela era praticamente aprovada em legislações passadas, né? E aí, em 2015, a gente aprova também outra lei fundamental, que é a Lei do Feminicídio, a Lei 13.104 de 2015. 2018, a gente tem a importunação sexual, que passa a ser crime. E isso a gente pensa, mas que bobagem. Não, isso é muito sério. Porque a gente chegou ao ponto da gente ter que ter vagão no metrô, vagão nos trens, para mulheres apenas, por conta do desrespeito, né? Então, pode passar, por favor. Então, eu coloquei tudo isso daí, e eu tenho pouquinho tempo de fala, então por isso que eu estou fazendo essa farofa toda, mas para a gente entender como é que a gente chega até aqui nessas conferências, para a gente entender uma coisa que eu sempre falo, que nós todas que estamos aqui hoje nessa sala, nós somos sobreviventes. Sobreviventes por quê? Porque nós estamos o tempo todo lutando contra todo esse machismo, contra todo esse patriarcado, contra todas essas violências que são impostas sobre a gente, somente pelo fato da gente ser mulher. E aí, já vou terminando, Lu, eu queria fazer uma pergunta, né? Como as mulheres romanis se veem nessa linha do tempo, né? Aonde que elas estão aí? Onde é que elas estavam nessa linha do tempo? Elas participaram dessas construções? E outras perguntas que eu trago aqui para a nossa conferência algumas perguntas. Quem fala por mim? Quem me representa?
Existe democracia para o meu povo? Eu acho que são perguntas importantes para a gente fazer. E aí, pode passar, por favor? E aí, eu queria colocar que, a gente falando em representação, a representação máxima que a gente tem para a gente mudar os rumos de um país é na política, né? Porque é quem faz as leis, né? E quem é votado também no Executivo. E só para lembrar que das 513 cadeiras da Câmara Federal, as mulheres ocupam apenas 107 cadeiras. É muito pouco para um país onde 52% da população é de mulheres. Então, assim, a gente precisa parar para pensar nisso e construir as nossas lideranças, as nossas representantes mulheres, romanis, representantes mulheres indígenas, representantes mulheres que dialogam com o que a gente quer para esse país. Então, assim, outra coisa que eu queria colocar aqui, pense nisso. O Plano Nacional de Políticas para Povos Ciganos contempla as especificidades e necessidades das mulheres romani, né? Eu acho que essa é uma pergunta que fica e que a gente precisa fazer. A gente precisa fazer principalmente, né? Eu quero encerrar falando desse contexto que a gente tem hoje, de uma disputa, de um acirramento ideológico, que não é um acirramento de ideias políticas, mas é um acirramento de vida e morte. Porque as pessoas estão querendo exterminar as outras, estão querendo voltar a um passado que havia. Então, é muito importante que a gente traga isso para a nossa discussão e que a gente pense. Hoje, a gente está realizando a 5ª conferência. Será que a gente vai conseguir realizar a 6ª conferência? Para realizar a 6ª conferência, o que a gente precisa ter e o que a gente não pode abrir mão? A gente não pode abrir mão dessa construção que a gente teve até chegar aqui, porque só para terminar mesmo, em 2014 nós tivemos 2.400 mulheres violentadas por hora, nós tivemos 11 mulheres vítimas de feminicídio, atentado ou consumado, nós tivemos 117 mulheres trans ou travestis assassinadas no Brasil. Então, aonde a gente quer ir? O que a gente quer discutir nessa 5ª conferência? O que a gente precisa fazer para a gente seguir viva, tendo a nossa cultura, a nossa tradição respeitada, lembrando que tradição não pode significar violência, né? Que cultura é uma coisa que ela é transformadora, que ela anda e que a tradição também é modificada. Então, é só isso, né? Eu não sei se eu vou falar certo, mas é nice to meet. Obrigada a todas aqui.